Quando que a rivalidade dentro de campo deixa de ser futebol e passa a ser problema da justiça desportiva? Porque uma coisa é clássico pegado, é disputa, provocação, pressão, vontade de ganhar. Outra coisa é quando a cena ultrapassa o jogo e vira agressão, revide, confusão generalizada ou uma atitude capaz de incendiar uma rivalidade que continua depois que o árbitro apita o final. E aí vem uma pergunta muito importante. Se o árbitro não marcou nada, acabou o assunto? Não acabou. E o clássico entre Cruzeiro e Atlético nos deu o exemplo perfeito dessa discussão. Logo no início da partida, Juan Tressoldi sobe para disputar uma bola pelo alto com o Caio Jorge e cai de cabeça no gramado, precisa ser substituído pelo protocolo de concussão e posteriormente é levado ao hospital. O árbitro não deu cartão, o VAR não chamou, mas isso significa que juridicamente o assunto acabou? Não necessariamente. É aqui que entra a justiça desportiva. Nós tivemos outros episódios recentes que também levantaram essa discussão. O pisão do Lianco, a cotovelada envolvendo o Gabigol, o episódio do próprio Caio Jorge apertando a mão do Ivan Roman, o lance envolvendo o Everson, que terminou em briga generalizada na final do Mineiro, e agora Caio Jorge e Juan Tressoldi. Eu não estou dizendo que todos esses casos são iguais ou que determinado jogador é culpado. Não são situações, gente, juridicamente idênticas. Cada episódio precisa ser analisado pelas imagens, pela súmula, pelo contexto e principalmente pela intenção e pelas circunstâncias da jogada. Mas existe uma coisa que muita gente não sabe. A decisão do árbitro dentro de campo não necessariamente impede uma responsabilização na justiça desportiva. Existe diferença entre a decisão técnica da arbitragem e uma eventual infração disciplinar. A justiça desportiva não está aí para ficar revendo se era lateral, escanteio ou uma falta comum. Isso pertence ao jogo, às 4 linhas. Mas, se as imagens revelarem uma possível infração disciplinar, a situação pode sim chegar ao STJD. E aí, vem a pergunta que muita gente está se fazendo. Caio Jorge poderia ser suspenso pelo lance com o Juan? Poder? Pode. Mas depende do enquadramento jurídico que eventualmente seja dado pela Procuradoria e depois depende também do julgamento. Se o STJD entender que houve agressão física, pode entrar em discussão o artigo 254A do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E aí a coisa fica séria. Para atleta, a pena prevista é de 4 a 12 partidas de suspensão. E se de uma agressão resultar lesão corporal grave, devidamente comprovada, o próprio Código prevê uma faixa ainda maior, 8 a 24 partidas. Agora, gente, atenção. Eu não estou dizendo que o Caio Jorge vai pegar 4, 8 ou 12 jogos. Muito menos que ele necessariamente praticou agressão. Isso vai ser matéria de prova e de interpretação lá da Justiça Desportiva, caso exista a denúncia. Existe também a possibilidade da conduta receber um enquadramento menos grave. O artigo 258 do CBJD, por exemplo, trata da conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva e prevê para atleta a suspensão de 1 a 6 partidas. Portanto, o enquadramento jurídico muda completamente o tamanho da possível punição. E existem ainda outros tipos disciplinares, dependendo da situação concreta. Provocar o público durante uma partida, por exemplo, também possui previsão específica no Código e pode gerar suspensão de 2 a 6 partidas. Por isso, não dá para olhar para 5 vídeos diferentes ou para várias situações diferentes e dizer todos são agressão. Direito esportivo não funciona assim. Agora, tem uma questão para lá de importante. Quem pode levar isso à justiça desportiva? O clube pode encaminhar os fatos e as imagens aos órgãos competentes, sim. Mas não funciona exatamente como uma ação judicial comum, em que qualquer pessoa entra com um processo e pede a condenação do adversário. No sistema disciplinar desportivo, a Procuradoria de Justiça Desportiva tem papel central na apresentação da denúncia disciplinar. Então, um clube pode provocar, apresentar imagens, documentos e informações para que a Procuradoria analise se existe infração. E o torcedor? O torcedor que assiste a uma pancadaria e se sente prejudicado pode simplesmente entrar no STJD e pedir 6 jogos de suspensão para um jogador? Não. O torcedor não é acusador simplesmente porque comprou o ingresso e assistiu a partida. Mas isso também não significa que uma imagem ou informação levada aos órgãos competentes seja irrelevante. Agora, para mim, existe uma discussão ainda maior. Futebol não pode virar esporte sem emoção. Clássico tem provocação, tem comemoração, tem pressão, tem rivalidade. E querer transformar qualquer contato ou provocação em processo disciplinar seria matar parte da essência do futebol. Mas rivalidade tem limite, gente.
Quando a provocação deixa de fazer parte do espetáculo e passa para agressão, violência ou comportamento capaz de alimentar uma escalada de hostilidade, o direito desportivo pode e deve entrar em campo. E existe um motivo para isso. Aquilo que acontece no gramado hoje não fica mais no gramado. Uma imagem chega ao Instagram, TikTok, WhatsApp em segundos. É repetida milhões de vezes. Jogadores são referências para crianças, adolescentes e torcedores em geral. E uma atitude dentro do campo pode aumentar uma animosidade que depois aparece na arquibancada, no entorno do estádio ou até nas ruas em geral. Por isso, quanto maior a rivalidade, maior também precisa ser a responsabilidade de quem está dentro de campo e dos dirigentes dos clubes. A justiça esportiva não deve e não pode acabar com a rivalidade. Muito menos transformar futebol ou jogador de futebol em robô. Mas também não podemos aceitar a ideia de que porque aconteceu durante os 90 minutos, vale tudo. E talvez essa seja a pergunta que realmente interessa. O lance de Caio Jorge foi apenas uma disputa de jogo ou ultrapassou essa fronteira e merece punição da justiça desportiva? Essa decisão pode acabar não sendo do árbitro, pode ser do STJD.